A palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13, que diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem está morto não é quem morreu a morte física. Muitas pessoas nesta terra já morreram a morte física, mas elas não estão mortas. Elas só passaram agora para viver uma vida eterna, porque foi uma das obras que Jesus Cristo conquistou através da sua morte e da sua ressurreição. Foi a vida eterna. Então, a palavra do Senhor diz que aquele que morre, que desce à sepultura em Cristo, ele apenas está em repouso, em descanso, aguardando o dia da ressurreição. A Bíblia diz que aqueles que estão vivendo em pecados, em delitos, em transgressões, e a gente diz, o povo fala tanto em pecado, mas o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. E o que é transgredir a lei de Deus? É você ir além do que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que nós nascemos para a glória de Deus. Então, as pessoas, elas têm que olhar para mim, elas têm que olhar para você e elas têm que glorificar a Deus pela sua vida. Elas têm que olhar para você e elas têm que dizer: Deus, eu te louvo pela vida de Maria, pela vida de João, pela vida, eu te louvo por esta pessoa. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para ser um louvor, que as pessoas abram nós como inário e eles cantem, e eles louvam, e eles bendigam ao Senhor pela nossa vida. Então, o que é pecado? É agredir a santidade de Deus. O que é pecado? Pecado é você negar o poder, a soberania, a graça de Deus que foi derramada através de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Sabe, é como você está muito doente. Então alguém te leva para o médico. Quando chega lá no consultório, o médico receita lá o remédio para você. E você sabe que se tomar aquele medicamento, você vai ser curado. Mas você não quer tomar aquele medicamento. Você rejeita aquele medicamento. Então é pecado. A Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras, não conhecendo a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Quando eu nego a Jesus pelas minhas obras, que como é que eu nego a Jesus? Eu nego só de boca? Jesus está na boca de todo mundo. Está na boca, é o assassino, é matando e dizendo que tem Jesus. Se você chegar numa penitenciária, aqueles presos tudinho fica pedindo: irmã, ora por mim, irmã, ora por mim para Jesus ter. Todos têm Jesus na boca. Mas não é ter ele na boca, é ter ele de vida. É ter Jesus como regra de vida e de conduta. Eu já disse aqui muitas vezes, já disse a muitas pessoas e nunca vou me cansar de dizer. Hoje você me vê aqui, vestidinha, calçada, penteada, perfumada. Um dia eu já me vi na rua, sem casa, sem comida, dormi em bancos de rodoviária, passei dias e dias só tomando água, porque não tinha alimento. Um dia eu já fui humilhada, um dia
eu já fui desprezada. Mas quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus e ter Ele como regra de fé e conduta na minha vida, Jesus mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Porque nenhum ser humano, ele nasce neste mundo para viver uma vida miserável, uma vida de sofrimento. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus, mas quando você aceita Jesus, quando você reconhece que é pecador, que está afastado de Deus, e você reconhece que você necessita de Jesus, e você abre a sua boca, porque a Bíblia Sagrada diz com o coração você crê que Jesus veio a este mundo, que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu, que Ele foi enterrado, mas Ele ressuscitou e Ele foi para o céu. Quando você crê que Jesus vai voltar um dia e vai arrebatar os seus filhos, quando você crê que a morte é uma passagem apenas para você viver o eterno, ou com Deus ou com Satanás, quando você crê e confessa com a sua boca: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, você passa de criatura a filho. No dia que eu aceitei a Jesus de verdade, foi num culto como esse, um culto de domingo. E quando o pastor fez o convite, que meu pai foi me buscar lá, eu disse no meu coração, eu disse: Jesus, eu não estou te aceitando de verdade. Eu só estou indo lá para frente para não fazer vergonha ao meu pai que veio me buscar. Para os outros não ficar dizendo: olha, o pai não tem nem autoridade com a filha, né? A filha nem respeita, o pai vai buscar ela e ela não vem. E eu fiquei na frente do altar e ali eu disse: Jesus, eu não estou te aceitando, eu só vim para não fazer vergonha ao meu pai. Mas quando o pastor ali, ele começou a cantar aquele hino, um hino que diz: uma mulher pecadora e tão só. E aquele hino foi mexendo e trabalhando no meu coração. E ali, eu só na minha mente, eu disse a Jesus assim, eu disse: Jesus, se o Senhor verdadeiramente me ama, se eu ainda sirvo para alguma coisa nas tuas mãos, se o Senhor me quer para fazer parte da sua família espiritual, então eu quero que o Senhor mude totalmente a minha vida. E tudo que eu tenho hoje, Jesus, eu quero que o Senhor tire tudo e me dê tudo novo. As únicas coisas que eu quero que o Senhor deixe na minha vida são os meus 2 filhos. E só para te dizer, eu saí dali e Jesus registrou o que eu disse. E tudo foi novo. Até os panos de chão da minha casa foi mudado em outros panos de chão. Móvel, casa, tudo Jesus mudou. Só permaneceu meus 2 filhos. Mas o resto Jesus mudou na minha vida. Ele me transformou. É por isso que eu digo, não existe vida fora de Jesus. A palavra do Senhor diz que somos mortos se vivermos em pecado, se vivermos em transgressões, se o nosso coração não for 100% de Jesus. E a Bíblia diz que Ele padeceu, Ele morreu e Ele perdoou todos os nossos delitos. Não existe um pecado que Jesus não possa perdoar. No versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz.
Quando Cristo, ele perdoou os nossos pecados, através da sua morte, ele cancelou toda condenação. Está aqui. Ele removeu, ele cancelou toda a condenação que era contra as nossas vidas. Então, se Satanás, até aquele momento, aquela hora, aquele dia, que eu não tinha aceitado Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, se Satanás pensou que eu fosse viver uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida de desprezo, uma vida de humilhação, quando eu abri a boca e confessei a Cristo, Jesus Cristo, ele condenou toda a condenação. Se o diabo pensou que eu estava condenada a uma vida miserável, quando eu confessei a Cristo, foi cancelado toda a condenação do diabo. Se eu vivia uma vida entregue às trevas, vivendo como filha de Satanás, distanciada de Deus, sem reconhecê-lo como Senhor da minha vida, quando eu o confessei, quando eu o aceitei, então toda condenação foi cancelada. Sabe por quê? Porque toda denúncia, todos os pecados que habilitavam a Satanás a me prender, foi anulado e abolido. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele cancelou. Então eu não sei se na sua vida existe ainda uma denúncia ou uma acusação que habilite Satanás a lhe prender. Mas você tem autoridade diante de Deus. Ele diz, eis que vos dou autoridade. Você tem que ter autoridade. Criatura de Deus não tem autoridade de Deus. Só tem autoridade filho. E para ser filho tem que aceitar a Cristo. Teve uma época na minha vida, se eu fosse contar a minha história, eu ia para um supermercado, os meninos eram pequenos. Um é esse que está sentado aí na porta, que estava tocando aqui. É um dos meus filhos. O outro mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Então eu ia para o supermercado com eles. E eu ia com uma caderneta e uma caneta. E tudo que eu pegava, se eu pegava 1 quilo de feijão, então eu botava o preço. Pegava 1 quilo de arroz, então eu botava o preço. Antes de eu passar no caixa, eu somava tudo para ver se o que eu tinha pego dava para pagar com o dinheiro que eu tinha, para não passar vergonha na hora de ter que tirar troço do carrinho. Então sempre eu ia fazer a feira assim. Mas quando eu confessei a Cristo, eu comecei a orar. Eu comecei a profetizar. Eu comecei a usar a autoridade que Deus havia me dado como filha. E eu comecei a profetizar nos meus armários. Eu comecei a profetizar comida. Eu profetizei. E Deus foi trabalhando. Hoje eu posso ir para o supermercado sem uma cadernetinha. Porque eu sei que tudo que eu colocar naquele carrinho eu trago para casa. Porque quem vive uma vida com Cristo está guardado, está suprido, está abastecido, está protegido. Porque Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. Sou eu que cuido. Sou eu que dou a provisão. Sabe o que está escrito na Bíblia Sagrada? Se o Senhor, se Jesus Cristo não edificar uma casa, em vão trabalha aqueles que querem edificar. Se uma casa não está inserida
no contexto da história do céu, da vida do céu, a Bíblia diz, é inútil levantar de madrugada, tentar ganhar o pão. É inútil trabalhar de madrugada até de noite, porque quem edifica a casa é Jesus Cristo. Mas eu não posso ter Jesus edificar a minha casa se eu viro as costas para ele, se eu rejeito. Não. Então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, ele começou a edificar a minha casa. Os meus filhos começaram a ter abundância. Tá ele aí com a boquinha dele para falar. Ele era criança. 4 anos, mas ele sabe, quando nós fizemos a nossa aliança com Jesus Cristo, a gente ia para o mercadinho, eu não comprava assim de um, hoje a gente vai no mercadinho, não tem aquelas caixas de leite, o leite líquido em caixa, eu comprava a caixa lacrada, era 12 litros. Se era aquele todinho, eu não comprava uma caixinha de todinho, tá ele aí para dizer. Eu comprava era a caixinha lacrada de todinho. Comprava as caixinhas lacradas de hambúrguer. Não era isso, Diego? Porque Jesus começou a fazer parte, a ser integrante da minha vida, da minha casa. Por isso que ele diz, olha, se eu não edificar, se Jesus não for o centro, a mola mestre, o eixo que move a sua vida, tudo que você fizer, Satanás destrói. Tudo que você levantar, Satanás coloca por terra. Tudo que você adquirir, Satanás leva. Porque não tem um que edifica. Mas quando Jesus está dentro de casa, quando Satanás chega, ele não pode entrar. Jesus mudou a minha vida. Eu falo com autoridade e propriedade. Ele mudou toda a minha vida, porque ele desabilitou Satanás de me trazer como capacho, como carrapeta dele. A Bíblia diz que quando entregamos a nossa vida para Jesus, ele nos lava e ele tira toda a habilitação de Satanás de nos destruir, de roubar. Por isso que a Bíblia diz que ele nos deu autoridade, é para profetizar. Quando eu vim morar nesta casa, está minha mãe aqui de testemunha. Eu saía para caminhar, nós compramos esta casa, praticamente só as paredes. Não tinha piso. A pia da cozinha com o ralo do banheiro e só tinha cerâmica no piso do banheiro e no primeiro quarto. Mesmo assim, saía aquele lacral enorme das rachaduras dos buracos. E eu saía caminhando com a minha mãe e eu chorava. E eu dizia, mãe, as pessoas têm condição de botar cerâmica na calçada, mãe. E eu não tenho condição de botar cerâmica dentro de casa. E aí eu comecei a usar da autoridade que Jesus nos dá quando pertencemos a Ele. E eu comecei a profetizar cerâmica. Eu comecei a profetizar portas, janelas, que era tudo comida de cupim. Eu comecei a profetizar. Eu tenho uma amiga, ela é advogada. Ela mora no Cristo. Ela ligava para mim e dizia, Jô, estás fazendo o quê? A poeira cobrindo, era 1 hora com a vassoura e um balde d'água aguando o piso para varrer a casa. Jô, tá fazendo o que? Eu digo, tô varrendo a minha cerâmica. Nice, tu botou cerâmica na casa? Eu digo, botei, eu já botei. Ela disse, como? Eu digo, é pela fé, mulher, eu tô profetizando. E hoje tem cerâmica, na cozinha mesmo tem do piso ao teto. No banheiro tem do piso às paredes. Porque Deus, Ele promete e Ele cumpre. Quem vive uma vida para Deus
é guardado, é suprido, porque Ele é o provedor. Ai, orebias. Ele diz na sua palavra aqui no versículo 15 para encerrarmos. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás, ele é despojado por Cristo na vida de quem pertence a Cristo. Satanás, ele não tem poder de matar você, de tocar em você, se a sua vida for de Cristo. Se você pertencer a Deus, Satanás é apenas um cachorro, valente, bravo, mas numa coleira, preso, só faz barulho, mas ele só lhe ataca se você sair do domínio de Cristo e for para pertinho dele. Porque aqui está escrito que ele despojou, Cristo despojou Satanás, expôs Satanás e todos os demônios à vergonha, humilhou Satanás, porque a Bíblia diz que ele pisou na cabeça do diabo. E todas as pessoas nesta terra que entregam a vida para Jesus. Pô, quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo facinho aqui na terra. Alguém pode pegar o filho de um morador de rua? O filho do morador de rua está lá, no meio da rua, com eles. Então alguém pode passar por aquela criança, pode bater nela, né? Pode derrubar ela. Vai embora. Não acontece nada. Agora vá alguém, pegue um filho lá do presidente Lula. Não precisa nem ir para um escalão tão alto. Pegue um filho do prefeito aqui de Santa Rita e dê um telequete num filho dele. Pega um filho de um vereador, de um deputado, né? Agora imagina, quem são essas autoridades diante do poder de Deus? Satanás não pode impor nenhuma dor, nenhuma humilhação, nenhum sofrimento, porque a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E se alguém toca na menina dos olhos de Deus, que somos nós, sem autorização de Deus, está perdido. Sabe? A terra, os governos, por mais que eles se reúnam, as secretarias, por mais que eles se reúnam, eles não podem parar de ter a fome. Pode? Pode fazer Bolsa Família, auxílio isso, auxílio aquilo. Não pode deter a fome. Agora diga comigo, mas o céu pode. A medicina na terra não pode curar um câncer. Mas o céu pode. Tudo que a terra não pode resolver, o céu resolve. Encontramos na Bíblia Sagrada homens e mulheres que viviam vidas miseráveis. Mas quando entregaram a vida para Jesus, foram transformados e foram levantados e serve de exemplo para nós. Pessoas que eram prostitutas, pessoas que eram ladrões, pessoas assassinas, miseravelmente pobre,
como diz o nosso ditado, sem eira e sem beira. Mas quando se colocaram do lado de Jesus, não, Jesus, eu te aceito, tiveram uma vida transformada. Porque nós, como seres humanos, você pode vir a mim e você pode me pedir alguma coisa. Você pode me pedir um calçado, uma roupa, um alimento, uma ajuda. E eu posso até dar para você. Mas isso vai estancar, vai sanar a sua situação. Você vai precisar continuar comendo, vestindo, calçando. É ou não é? Não é? Então, não existe na Terra nenhum ser humano que possa assumir o compromisso de outra vida. Pode? Não pode. Mas o Pai, quando você pertence a Ele, Ele assume um compromisso. Se você tem compromisso com Deus, Ele tem compromisso com você. Assim como Deus, Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Eu fiquei sem nada, eu perdi tudo. Você não tem noção do que eu já passei na minha vida. Eu perdi uma filha que eu estava amamentando. De 2 anos de idade eu perdi essa filha. Eu perdi casa, mobiliada de tudo. A minha roupa foi levada para a delegacia num saco de papel. Eu perdi tudo. Eu perdi o sentido da vida. Eu tentei suicídio 3 vezes. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fora Jesus na minha vida, se eu não tenho me voltado para Ele, se eu não tenho me achegado a Ele, se eu não tenho entregado a minha vida, eu digo, Jesus, eu não valo nada. Eu não tenho nada, eu não presto para nada. Mas se tu queres isso aqui que não é nada, então eu estou aqui, mude a minha vida. Porque eu não tinha mais nenhuma expectativa nas pessoas. Mas Deus mudou a minha história. E é esse Deus que está nesta noite dizendo para mim e para você. Eu tenho não somente uma coisa para você, mas eu tenho vida eterna. Quando você morrer, você não vai morrer a morte eterna. O que é a morte eterna? É uma vida eternamente no inferno. Porque as pessoas dizem, não existe inferno. Não, não existe. A Bíblia diz que existe. Você já pensou? Uma pessoa que não pratica, não mata, não rouba, não mente, não trai. Aí essa pessoa, quando morrer, ela vai para o mesmo lugar do estuprador, de um assassino, de um ladrão. Já pensou? Deus seria injusto. E a Bíblia diz que Ele é justo. Então, há uma separação do justo e do ímpio. Há uma separação, o reino da luz e o reino das trevas. Há 2 senhores. Satanás é o senhor das trevas. É o senhor da debilitação, da acusação. Ele é habilitado em destruir a vida das pessoas. Ele é habilitado em desgraçar a vida do ser humano. Mas existe o Senhor Deus, que é poderoso e muda e restaura a vida de um ser humano. Mas a escolha é minha e sua. Se eu não tivesse aceitado a Cristo, talvez eu nem viva estivesse mais. Mas estou aqui de posse de vitória, dizendo que Deus é grande, que Satanás não presta, dizendo que só há vida em Cristo Jesus, que não adianta você tentar suprir a sua necessidade, mudar a sua vida, esperando nos seres humanos, porque eles ajudam hoje, amanhã dá um não. O mesmo que lhe dá uma roupa hoje, amanhã diz que não pode. O mesmo que lhe dá um prato de comer hoje, diz que amanhã você já está incomodando demais, não quer mais dar. Mas Deus não. Deus, Ele é constante. Ele é fiel.
Ele cuida, Ele é provedor. Então Ele dá vida eterna para sempre com Ele. Ele dá paz, a paz que o mundo... Qual é a paz que o mundo conhece? É a vingança. Me bateu, toma surra de volta. Me traiu, eu traio você de volta, né? Me negou quando eu precisei. Quando você precisar, vem a mim para ver se eu não te nego. Não é? A paz que o mundo tem é essa. É se saciar com a vingança, né? O mundo é essa paz. Ele fica em paz quando ele se vinga de alguém que fez o mal para ele. Aí Jesus diz, eu te dou vida eterna, te dou uma paz, uma tranquilidade que nada pode roubar de você. E eu ainda dou para você alegria. Venha o que vier. Mas você tem aquela certeza, Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus é comigo, Ele me guarda, Ele é meu provedor, Ele é meu ajudador, é Ele que me livra, é Ele que me fortalece, é Ele que me levanta, é Ele que me dá força, é Ele da minha vida. É uma alegria, uma paz e uma certeza de vida eterna. Então vale a pena pertencer a esse Deus. Amém? Vamos ter fé na nossa vida e desabilitar Satanás com autoridade. Se há algo na sua vida que você vê que Satanás está lá, desabilite ele nesta noite. Diga, Deus, a tua palavra me garantiu que o Senhor despojou Satanás, humilhou e triunfou sobre ele. Então, Jesus, Satanás está fazendo assim, assim na minha casa. Satanás está fazendo assim, assim na minha família. Ele está trazendo miséria, está trazendo doença, está trazendo confronto, tirando a minha paz, tirando a minha alegria. Jesus desabilita Satanás hoje, porque eu creio na tua palavra. E vá profetizando, porque tudo que a gente tem que fazer é profetizar. Amém? Quando Lázaro estava morto, Jesus não mandou o povo, chame ele para vir para fora. Jesus mandou isso? Foi o que Jesus disse, tira a pedra. Então, a sua obrigação, a minha obrigação nesta terra é tirar a pedra. Que pedra é essa? É a pedra da incredulidade. Né? Como filhos, eu tenho que crer no Pai que eu tenho, ou não? Eu tenho que crer no meu Pai eterno. Então, a minha obrigação é tirar a pedra da incredulidade. Mas a do Pai é trazer Lázaro para fora. Então, seja o que for, a sua preocupação nesta noite é essa. Desabilite Satanás de qualquer área da sua vida, que ele estiver com o pé em cima. Porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Amém? Então ele venceu o mundo, a morte, o pecado, e toda casta de demônio se submete a ele. Amém? Então creia tão somente no Deus que pode todas as coisas, porque tudo que existe nesta terra, no inferno, se submete à autoridade de Cristo. Amém? E se a nossa vida está em Cristo, há alguma coisa que ele não possa fazer por nós? Não há. Amém? Só para terminar. O outro meu filho, esse que mora nos Estados Unidos, quando ele nasceu com problema nos pés. Então, ele andava, não sei porquê, eu acho que eu nem nunca falei isso aqui. Falei? Não, vocês não sabem. Então, ele andava assim, pisando, não era, mãe? Em cima do outro pé, pisando. Ele andava pisando assim, com os pezinhos tortos. Então, eu levei para o médico, passou aquelas botas do SUS. Sabe aquelas botas pesadas para desentortar o pé dele? Ele chorava, que um choro partia a minha alma com aquelas botas.
Mas quando a minha vida foi entregue para Jesus, Jesus curou o meu filho. Sem precisar de bota, sem precisar de cirurgia. Eu estava uma vez com ele no salão para cortar o cabelo. E ele levantou da cadeirinha e saiu andando. E tinha outras mães e pais com os filhos lá no salão também esperando para cortar o cabelo. E quando aquelas crianças viram o meu filho andando, começaram a mangar dele, a fazer chacota dele. E ele olhou assim para mim com os olhinhos marejando de lágrima e veio e sentou perto de mim. E eu ali só olhei, não dei uma palavra. Eu só olhei bem no olho daquela criança e disse, eu te repreendo, Satanás. Na mente eu não falei. Só na mente eu olhei e disse, eu te repreendo, Satanás. E a criança parece que levou um tapa. Murchou e sentou no cantinho dela. Mas Deus curou o meu filho. Hoje ele anda perfeito. Não vale a pena pertencer a esse Deus? Não vale a pena ter este Pai que cuida, que protege? Ele diz, eu levanto o pobre do lixo e faço ele se assentar em lugares de príncipe. Está escrito na Bíblia. Ele olha dos céus à terra e contempla os filhos dos homens. E ele olha o necessitado e levanta ele do monturo, do lixo, tira da cova, muda as vestes, bota calçado, coloca uma aliança de compromisso, levanta e restaura. E todos têm que olhar e dizer, mas é fulano, mas isso é ciclano, é sim. Porque tem um pai que cuida. Não é um pai anônimo. Não é um pai descuidado. Não é um pai carrasco. Não é um pai que bate injustamente. É um pai que ama, é um pai que zela, é um pai que veste, que lava, que remove toda a sujeira do diabo. Andai a sorebias. Então vale a pena servir esse Deus. Vale a pena. Então a partir de hoje, use esta palavra de Colossenses 2, 14, 15, que Jesus Cristo venceu Satanás, despojou, tirou tudo que Satanás fizer contra a vida de uma pessoa que entregou a vida para Jesus. Jesus revela, Jesus mostra e destrói. E o que habilita ele para nos massacrar é a gente dizer em nome de Jesus, eu rejeito, eu não aceito. Porque você tem uma aliança, amém? Com Deus. E quem tem aliança com Deus, Deus não quebra. Eu posso quebrar a aliança com Deus, mas Ele não quebra a aliança dele comigo. A aliança dele permanece intacta. Basta a gente nos apropriar. Amém? Saiba que você nasceu. Diga comigo, diga, eu nasci para ser abençoado. Diga, eu nasci para viver uma vida abundante. Diga, eu nasci para ser as mulheres vitoriosas. Agora os homens, eu nasci para ser vitorioso. Amém? Que o diabo queira ou não queira. Se a tua vida é de Cristo, tu já tem todas as bênçãos que está escrito em Efésios. Você tem todas as bênçãos já decretada, assinada e despachada para a sua vida. Só basta você
se apropriar